Olá, seja bem-vindo a esse canal, eu sou o professor Carlos. Temos aqui mais uma solução de questão, dessa vez, questão número 27 da prova número 4 do vestibular da UESB do ano 2026. Prova de física essa. Então, vamos lá. Essa questão tem um enunciado aí que diz o seguinte: um corpo com 2 kg de massa está em repouso em uma superfície perfeitamente lisa. No instante t igual a zero, passa a atuar uma força variável com o tempo, de acordo com a função f de t igual a 10 menos 2t, com f medida em newtons e t em segundos. Com base nessa situação, assinale a alternativa correta. Aí temos as alternativas, né? Vamos analisar cada uma. Então, temos aí o seguinte. Na primeira... Deixa eu abrir mais aqui. Na primeira alternativa, a gente diz: a partir do instante t igual a 5 segundos, o móvel passa a se movimentar no sentido oposto ao movimento inicial. Então, vamos lá. Seguinte, o problema diz que você tem um corpo de massa 2 kg, corpo de massa 2 kg. Esse corpo se encontra inicialmente aí em repouso, então você tem velocidade inicial igual a zero. Além disso, a partir do instante zero, então, quando o tempo é zero, passa a atuar sobre esse corpo uma força, que é dada por uma força variável no tempo, e ela vale 10 menos 2 vezes a unidade de tempo. Passa a atuar essa força. Legal? Sistema internacional, né? Força em newtons, tempo em segundos. Aí vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: a partir do instante t igual a 5 segundos, alternativa A. A partir do instante t igual a 5 segundos, o móvel passa a se movimentar no sentido oposto ao movimento inicial. Então vamos lá. O que a gente sabe? A partir do instante t igual a 5 segundos, o que a gente sabe é o seguinte, que a força, se a gente lança tempo de 5 segundos aqui, então a força se torna f de 5 igual a 10 menos 2 vezes 5. 10 menos 2 vezes 5 é o mesmo que 10 menos 2 vezes 5 vale 10. Ou seja, é zero. Então, a força para um instante de 5 segundos vale zero. O que é que isso implica? Isso implica o seguinte: se a força é nula, então, de acordo com a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Se a força é zero, implica que a aceleração é zero. Agora, a aceleração ser zero não quer dizer que o corpo vai inverter o movimento. O que inverte o movimento é a velocidade. Se a velocidade é positiva e se anula, é um sinal de que provavelmente ela vai ficar negativa. Se ela é positiva, se anula e fica negativa depois desse tempo, aí ela inverteu o movimento. Se ela é negativa, se anula e fica positiva, aí ela inverteu o movimento. Mas a aceleração se anular só quer dizer que a força parou de atuar. Não que que o corpo inverteu o movimento. O que inverte o movimento do corpo é ditado pela velocidade. Então, não necessariamente isso. Tá? A partir do instante t igual a 5 segundos, o móvel passa a se movimentar no sentido oposto ao movimento inicial. Não é verdade. Pelo contrário, na verdade é o seguinte: o corpo estava em repouso. Vamos até fazer um diagramazinho aqui. O corpo estava em repouso no instante t igual a zero. Repouso, parado, velocidade inicial igual a zero. Aí o que acontece? Passou a atuar nesse corpo uma força. Uma força que vale 10 unidades menos 2 vezes o tempo. Então, uma força de 10 newtons começou a atuar aqui. O corpo acelera. Aí ele vai acelerando, vai para frente. Só que essa força é variável no tempo. Então, o que acontece? Ela vai diminuindo com o passar do tempo. Né? Até que chega um momento que a força se anula, que é no instante t igual a 5 segundos. Aí a força passa a ser igual a zero. Aí o que acontece? O corpo já estava acelerando até aqui, então ele chega aqui com uma velocidade. Então ele não vai inverter movimento, não. Ele continua indo para frente, mesmo que a força não exista mais, mesmo que pare de atuar a força aqui. Portanto, ele segue para frente, ele não inverteu o movimento. Legal? Então a alternativa A está incorreta. A alternativa B diz aqui: a quantidade de movimento desse corpo será nula no instante 10 segundos.
quantidade de movimento desse corpo será nula no instante 10 segundos. Vamos lá. Alternativa B. Diz que a quantidade de movimento desse corpo vai ser nula nos 10 segundos. Então, a quantidade de movimento em 10 segundos é zero. Essa é a afirmativa. Vamos ver. A quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Massa vezes velocidade. Não sabemos a velocidade do corpo aqui. Mas a gente pode chegar lá. A gente sabe de uma coisa. A gente sabe que impulso, pelo teorema do impulso, impulso é variação da quantidade de movimento. E, por sua vez, impulso também é igual a força multiplicada pelo intervalo de tempo. Se a força for constante, é claro, né? Mas aqui a força não é constante, porque a força ela é variável no tempo, né? Então a gente tem uma outra relação que a gente pode tirar do bolso aqui, que é impulso é numericamente igual à área de um gráfico de força vezes tempo, força em função do tempo. Então vamos desenhar o gráfico dessa força. Essa força ela tem um gráfico dado pelo seguinte, né? Força em função do tempo. É uma reta decrescente, de modo que quando o tempo é zero, ou seja, tempo igual a zero, a força vale 10. Quando a força é zero, então o tempo tem que valer 5, né? Então é esse gráfico aqui. Aí é o seguinte, se você avança o tempo aqui, né, mais 10 segundos, o que vai acontecer? Quando o tempo é 10, a força aí cai para o negativo, né? A força vai ser menos 10. Tá? Então temos esse gráfico. Aí, impulso vai ser a área desse gráfico aqui. Eu não vou nem calcular essa área, porque de cara você já nota uma coisa. A área dessa parte aqui é um triângulo de área base 10, base 5, altura 10. Então, 5 vezes 10, 50. Dividido por 2, 25. Né? Esse outro triângulo também, né? Base de 5 a 10 dá 5. Altura, menos 10. Dividido por 2 dá 5 vezes 10, dividido por 2, menos 25. Né? Então, uma área positiva e uma área negativa. Se você junta essas duas áreas, dá zero, né? A área de 0 a 10 segundos, né? A variação da quantidade de movimento é essa, né, nesse tempo, né? Então, o que eu fiz aqui? Impulso é igual a área. A área total aqui é a área para o tempo de 0 a 10 segundos, tá? Essa área é zero. Então, o impulso nesse tempo vai ser zero. O que implica uma coisa, que a variação da quantidade de movimento nesse tempo é zero. A variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento inicial, final, menos a quantidade de movimento inicial. Isso é zero. O que implica que as quantidades de movimento são iguais, né? Ou seja, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Se a diferença é zero, uma tem que ser igual à outra. Só que a quantidade de movimento inicial vale zero, né? Porque o corpo ele estava em repouso. Então, nesse caso, se a quantidade de movimento inicial é zero, a quantidade de movimento final é zero. E a quantidade de movimento final é a quantidade de movimento quando o corpo está em 10 segundos. Né? Ou seja, a afirmativa da questão. Né? Então, a quantidade de movimento final é a quantidade de movimento para tempo igual a 10 segundos. Nesse caso, essa alternativa B está correta. Legal? Seria a alternativa B o problema. Só que aí tem um probleminha nessa questão. O probleminha é o seguinte, é que tem a alternativa C. E a alternativa C, ela diz aí o seguinte. O trabalho da força aplicada é nulo entre os instantes t igual a 0 e t igual a 10. O trabalho da força aplicada é nulo. Aí vem um probleminha. Se o trabalho da força aplicada é nulo, letra C. Trabalho da força aplicada vai ser nulo entre 0 e 10 segundos. Trabalho. Tem um outro teoremazinho que a gente pode tirar do bolso aqui. Ele é dado pela variação da energia cinética do corpo.
Nesse caso, entre os instantes 0 e 10, né? Então, o trabalho vai ser dado por energia cinética final, que é a massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado, dividido por 2, menos energia cinética inicial, seria a massa vezes a velocidade inicial do corpo ao quadrado dividido por 2. Só que o que a gente já sabe? A gente sabe que o corpo estava em repouso, né? Velocidade inicial era 0. Então, essa parcela da conta aqui vai embora, né? Desaparece. Velocidade inicial é 0. Então, essa parte é 0. E, por conseguinte, na letra B, a gente descobriu uma coisa, que a quantidade de movimento nos 10 segundos, ou seja, é 0. Então, se a quantidade de movimento é 0, vamos lá. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento em 10 segundos vai ser a velocidade. Vai ser para a velocidade dos 10 segundos. Se a quantidade de movimento é 0 e a massa não é 0, a massa vale 2, quanto que tem que valer essa velocidade em 10 segundos? 0. Então, se a velocidade em 10 segundos é 0, significa que esse termo aqui também desaparece. Esse termo aqui também vai a 0. O que implica que o trabalho é igual a 0, fazendo com que a afirmativa C também esteja correta. Então, tanto a afirmativa B quanto a afirmativa C estão corretas. Já que as duas estão corretas e a questão só pode ter uma afirmativa correta, essa questão provavelmente foi anulada, né? Penso eu. Então é isso aí. Então não preciso nem fazer as outras, né? A letra D diz: não há variação na direção da direção e do sentido do vetor quantidade de movimento em nenhum instante. A gente sabe que há sim. O que acontece? A quantidade de movimento inicial e final no instante de 0 a 10 segundos aqui são iguais. Mas entre elas, você tem uma variação, né? Saiu de 0 a velocidade. Variou, né? Subiu a velocidade e depois caiu de novo, né? Que a força mudou o sentido, né? Então, a velocidade variou, a quantidade de movimento também. Ou seja, essa daqui estaria incorreta, a letra D. E a letra E, entre os instantes t igual a 0 e t igual a 5, o movimento descrito pelo corpo é retardado, pois o módulo da velocidade diminui. Não. O módulo da velocidade não diminui. O módulo da aceleração é que diminui. Então, essa daqui também estaria incorreta. É a aceleração que diminui o módulo, não é a velocidade. Tá? Então, nesse caso é isso. Provavelmente essa questão foi anulada. Tanto a alternativa B quanto a C estariam corretas, pelos motivos apresentados aqui, né? Então é isso. Peço que você se inscreva nesse canal, caso você goste de vídeos assim. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.